Hoje eu vou compartilhar com você como é que foi a minha última escala no Ministério Infantil, ministrando para as crianças de 3 a 5 anos de idade. A minha ideia é realmente compartilhar com você quais foram os meus erros e os meus acertos, para que você possa modelar aquilo que foi bom e rejeitar, não fazer aquilo que foi ruim, para você ter uma comunicação muito mais assertiva com as crianças de 3 a 5 anos de idade. Bom, eu me chamo Stephanie Braga, sou pedagoga e coordenadora de ensino na minha igreja e eu tenho uma plataforma que se chama PEC e por lá você tem acesso aos nossos roteiros, nossos recursos e atividades para você utilizar aí no Ministério Infantil. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, essa faixa etária de 3 a 5 anos pode ser uma faixa etária mesmo bem mais desafiadora, porque a gente está lidando ali com crianças que estão em desenvolvimento, não só físico, mas emocional, cognitivo e social também. Então é uma criança que é uma faixa etária que está passando por vários desenvolvimentos, por várias mudanças. Só para você ter uma ideia melhor, essa faixa etária em média ali de tempo de concentração dessa faixa etária é de 5 a 10 minutos. É um tempo bem curto, bem reduzido, levando em conta que geralmente a gente fica aí cerca de 40, 1 hora ou até 2 horas ali com as crianças. Então, a gente precisa realmente pensar melhor o que a gente vai trabalhar com essas crianças para que a gente possa ter uma comunicação cada vez mais assertiva para essa turminha. Então eu quero compartilhar com você aqui o meu primeiro acerto. O meu primeiro acerto foi receber as crianças com muito amor. Essas crianças, lembra que elas estão passando ali por uma mudança ali social, uma mudança ali no desenvolvimento emocional, então elas precisam receber muito, muito, muito amor. A criança, ela só vai dar pra gente aquilo que ela recebe. Então, eu já comecei ali recebendo elas com muito amor, com muito chamego, dizendo que elas estavam lindas, maravilhosas. Para as meninas, eu falava, nossa, que roupa maravilhosa. Se os meninos estavam ali com alguma coisa de super-herói, eu falava, nossa, super-herói é fantástico. E já gerava ali uma conexão, né, com as crianças. Esse foi o meu primeiro acerto. Mas o meu erro foi que eu recebi as crianças com muito amor, mas eu esqueci de compartilhar com elas, de lembrar elas das regrinhas ali da sala. Bom, para vocês não falarem que eu sou, você errou, como assim você errou? É que eu geralmente não fico muito com essa turminha. Então eu estava assim um pouco mais perdida em relação a isso, né, em como que eu ia abordar algumas coisas com eles, porque realmente não é uma turma que eu fico geralmente, eu fico com as turmas maiores, as crianças maiores, então eu não tinha muita familiaridade. Então, eu acabei esquecendo de colocar as regrinhas. E por que isso é importante? Porque as crianças de 3 a 5 anos, todas as crianças, na verdade, aprendem por repetição, mas essa faixa etária em específico precisa de muita repetição. Por quê? A memória dessa criança está sendo trabalhada ainda. Então, a memória dela é uma memória curta, ela não se lembra de muitas coisas. Então é importante que a gente fale sobre essas regrinhas já no início. E se acontecer alguma coisa ali, a gente vai buscar a memória dessa criança. Lembra daquela regrinha que a gente não pode falar agora nesse momento, esse momento aqui agora de você ouvir? Então, a gente precisa fazer isso. E eu não fiz, eu acabei esquecendo de pontuar, de falar das regrinhas no começo ali e ao longo ali do tempo com as crianças e falando novamente, né? Olha, lembra daquela regrinha? Lembra disso? Então, esse foi o meu erro, não ter falado, não ter passado com as crianças as regrinhas. Por quê? A gente só pode cobrar aquilo que a gente já ensinou. Então, como que eu ia cobrar delas um comportamento bacana, um comportamento legal, se no começo eu errei e esqueci de falar sobre as regrinhas, tá? Então, vamos lá. O meu segundo acerto foi que eu usei a música como um grande aliado. As crianças dessa faixa etária de 3 a 5 anos amam a musicalidade, amam música, amam movimento, então eu utilizei muito isso. Eu utilizei 5 músicas com as crianças. A primeira música foi uma música mais para despertar as crianças. Eu estava na escala com as crianças de 3 a 5 anos no culto da manhã. Então elas estavam mais sonolentas, mais assim, não eram cansadas, elas estavam realmente acordando, né? Então elas não estavam tão bem dispostas. Então o que eu fiz? Eu coloquei ali aquela musiquinha da Cristina Mel, Lá Vem o Trem. Fiz o trenzinho com as crianças várias vezes, elas amaram, super se soltaram. E depois que a gente fez essa musiquinha do Lá Vem o Trem, como uma forma de dinâmica mesmo, de quebra-gelo, foi muito mais fácil, porque daí as crianças já começaram a sorrir mais, já estavam mais bem dispostas ali para participar de tudo que a gente ia propor ao longo do ensino com elas. Então esse foi realmente um grande acerto que eu tive. E o meu segundo erro foi que eu esqueci de conversar com a pessoa que estava comigo ali no dia
para passar para ela tudo o que ia ser feito e como eu gostaria que ela me ajudasse. Como, por exemplo, a gente teve depois o momento do louvor e eu esqueci de falar para ela que, olha, no momento do louvor, se tiver alguma criança que não quiser participar ou estiver fazendo uma coisa que não é adequada para o momento, você tem a liberdade de chegar ali, de conversar com aquela criança, de chamar ela para o momento do louvor. E eu acabei esquecendo. Mas isso também foi porque nas turmas maiores, a gente não costuma ter alguém ministrando junto com a gente ministra sozinho. Então eu não estava habituada a ter uma outra pessoa comigo ali. Então isso foi um erro meu, porque daí depois que eu coloquei os louvores de adoração mesmo, eu vi que algumas crianças ficaram não dispersas, mas elas não sabiam muito bem o que fazer. Então eu precisei ter conversado um pouquinho mais com essa pessoa, mas essa pessoa também foi demais, arrasou demais. Vamos lá então para o terceiro acerto. O terceiro acerto foi que eu separei a turma. Isso no bom sentido, tá? Estamos falando aí com as crianças de 3 a 5 anos, então eu separei elas. Por quê? São crianças bem agitadas e eu precisava que elas prestassem atenção no que eu ia comunicar com elas. Então, o que eu fiz? Eu usei as mesas que a gente tem lá no Ministério Infantil e eu coloquei uma mesa para os meninos e uma mesa para as meninas. E aí eu separei. Então, conforme a mesa das meninas falava muito, eu falava bem assim: ai, meninos, vocês estão ganhando porque vocês estão ficando quietinhos. E aí a mesa das meninas ouvia e ficava quietinhas também. Então, eu separei a turma num bom sentido, tá? E qual que foi o meu erro? Meu quarto erro aí. O meu terceiro erro, na verdade. Foi que quando eu coloquei as mesinhas, eu esqueci. E eu deixei as crianças, algumas crianças, de costas pra mim. Eu só fui perceber isso lá no final do ensino. Que eu falei, nossa, essas crianças aqui, coitadinhas, elas não conseguiram visualizar tão bem os recursos, visualizar tão bem os materiais, porque elas estavam de costas. E eu realmente não prestei atenção nisso e eu errei nisso. Então, quando você for colocar as crianças sentadinhas pra você, tiver uma mesa, sempre coloca as cadeirinhas da frente ali, né? Não de costas, mas pra você, pra que as crianças consigam te visualizar, te ver, porque senão a gente acaba deixando aquelas crianças meio aéreas, elas não vão estar tão participativas e tão envolvidas como as demais crianças que estão conseguindo visualizar tudo, tá bom? Agora deixa eu saber, você já cometeu algum erro no Ministério Infantil que você consertou depois? Me conta aqui, deixa aqui nos comentários que eu quero muito, muito saber. Bom, vamos lá então para o meu quarto acerto. Bom, eu contei a história gesticulando muito bem. Eu consegui utilizar bastante entonação de voz e as crianças gostaram bastante, ficaram bem, a palavra não é quietas, mas elas ficaram prestando bastante atenção. Então elas prestaram bastante atenção, estavam envolvidas ali na história. E ainda na história vem o meu quarto erro, foi que, lembra que eu falei que essas crianças, né, de 3 a 5 anos, elas têm um tempo de atenção mais curto? E eu acabei falando demais, mais do que o tempo que elas conseguiam estar ali me ouvindo, prestando atenção no que eu estava fazendo. Então acabou que no finalzinho, bem no finalzinho, eu percebi que algumas crianças já estavam mais dispersas, com um olhar mais cansado, outras querendo conversar, chamar um amigo para fazer alguma coisa. Então eu percebi que nesse quesito de ter paciência, né, de observar o tempo, de poder ministrar para essa faixa etária, eu errei nesse sentido e extrapolei aí o tempo de concentração deles. O meu quinto acerto. Bom, lembra que eu separei a turminha, né? Eu dividi meninos e meninas? Isso foi muito legal, porque na hora da revisão de ensino, eu consegui fazer meio que uma competição. Então eu fazia uma pergunta e a mesinha que respondia primeiro, a mesa dos meninos ou das meninas, ganhava um pontinho. Então isso foi muito legal, porque aí eles ficaram super, super participativos. E o mais legal é que eles conseguiram responder mesmo as perguntas. Foi muito legal mesmo. E no quinto erro, meu último e quinto erro, foi que depois que a gente fez todo o ensinamento ali, finalizando toda a parte do roteiro, ainda sobrou cerca de de 5 a 7 minutos que as crianças ficaram sem uma atividade direcionada. Elas ficaram ali brincando entre elas, enfim, algumas crianças estavam terminando alguma outra coisa que estavam fazendo, mas outras estavam ali sem uma atividade direcionada. O que de fato não é de todo ruim, mas a gente precisa pensar bem que nós estamos com as crianças pouco tempo e nós precisamos ser intencionais em tudo que a gente faz. Então depois que acabou pensando, puxa, eu devia ter feito alguma coisa com as crianças ali que já tinham terminado todas as tarefas, já tinham terminado todas as coisas, eu
devia ter feito com elas mais intencional. Mas, assim, não foi de fato todo um erro, porque as crianças estavam ali criando vínculo entre si, e isso também é bom, mas é uma coisa que a gente pode melhorar aí para os próximos encontros. Bom, esses foram os meus 5 erros e também os meus 5 acertos ministrando para as crianças de 3 a 5 anos. Agora eu quero saber de você, se você já ministrou para as crianças de 3, de 4 ou de 5 anos, como é que foi a sua experiência, o que você faz? Deixa aqui para eu saber, isso com certeza vai me ajudar quando eu for ministrar novamente para essa turminha e com certeza vai ajudar outras pessoas também. E falando sobre as crianças de 3 a 5 anos, que geralmente é uma faixa etária um pouquinho mais agitada, eu vou deixar para você aqui também um vídeo que eu fiz com dicas fantásticas para poder melhorar essa questão da turma agitada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.